Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre história em quadrinhos, né? É um gênero textual que vocês gostam bastante, pelo menos é o que eu vejo, né? Que eu vejo vocês sempre interessados em uma história em quadrinho, em fazer uma história em quadrinho, em produzir uma história em quadrinho, né? Em querer, né, sempre ler uma história em quadrinhos, um gibi, por exemplo, né? Então, nós vamos começar a nossa unidade 4, né, ação em quadrinhos, e a gente vai começar agora vendo, né, alguns tipos de textos. Então, ao falarmos sobre história em quadrinhos, lembramos daquelas fantásticas e divertidas trazidas pelos gibis, não é verdade? Aquelas histórias mirabolantes, aqueles planos, né? Aqueles planos infalíveis do Cebolinha e do Cascão para roubar o Sansão da Mônica, né? A gente sempre lembra disso. Então, olha lá. A gente vê, né, os quadrinhos de super-heróis, né? Olha lá, o Hulk, o Superman, o Wolverine, o Homem de Ferro, né? Os outros eu não consigo identificar, né? Porque não consigo, não conheço todos os super-heróis. E a Turma da Mônica, que é o mais tradicional, né? É um quadrinho brasileiro, né? Maurício de Souza é um escritor, um autor brasileiro. Então, as histórias em quadrinhos, elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos. Lembra que nós vimos sobre gêneros textuais na nossa última aula? Então, né, nós vimos sobre gêneros textuais. E as histórias em quadrinhos fazem parte também desses gêneros textuais. E eles são textos narrativos. Por quê? Porque eles narram uma história, né? E essa história se passa com diferentes tipos de personagens, né, ocorridas em determinado lugar, durante certo espaço de tempo. Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento com forma de divertir, causar um humor. Então, olha lá, o Cascão e o Cebolinha. Ei, Cascão, o quê? Sabe como deixar um bobo curioso? Não, como? Amanhã eu te conto. Né? Então, é uma história em quadrinhos, né? Curtinha, uma tirinha, a gente diria, e que causa humor, né? O Cascão e o Cebolinha conversando aí. Ou também elas podem transmitir uma informação, né, uma alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Aqui nesse nós vemos a inclusão social de pessoas com deficiência, né? Então tá o pai e o filho aí conversando. Vem, filho, tá na hora de dormir, tô chegando. Pai, você já trabalhou com pessoas que têm deficiência? Atualmente eu trabalho com um, o nome dele é Antônio. E como ele é? Normal, nada demais. Ele é cego? Não, é surdo. E como é que o Antônio entende o que você fala? Né? Então, este é uma história em quadrinhos, esta é uma história em quadrinhos que fala sobre inclusão social, né? O pai falando para o filho que tem, o filho perguntando e o pai respondendo que tem, né, uma pessoa que trabalha com um funcionário que é deficiente, né, auditivo, né? Nós não dizemos surdo, nós dizemos, né, o nome politicamente correto é deficiente auditivo, mesmo cego, né? Nós dizemos deficiente visual. Então, a história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos, elas possuem características específicas. Vamos conhecê-las? Olha lá, vamos ver. O diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo que eles variam muito de formato, como por exemplo, a fala, né? A fala é um balão inteiro. Você viu meu livro, né? A fala é o balão inteiro aqui, ó, tá? Então a gente vê, ó, o balãozinho inteirinho. O pensamento, né, ele vem com essas bolinhas, né, que a gente diz que é o balãozinho de pensamento. Onde estará o meu livro? O grito, ele vem todo espetadinho assim, olha, não! O cochicho, ó, desenhei aqui. O cochicho, ele vem, não conte isso pra ninguém, né, ele vem todo cortadinho aqui assim. O amor, olha lá, o coração, acho que estou apaixonado. E a ideia sempre vem com uma lampadinha, né, para nós que tive uma ideia, né? Ela vem com essa lampadinha. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens, indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza. Nesse caso aqui, né, não tá entendendo o que tá dizendo, né? Decididamente você é um criminoso, Horácio. Aí o Horácio fica sem entender, olha aí os balãozinhos com interrogação, com exclamação, ele não tá entendendo
onde, né, o amigo dele tá querendo chegar aí. E há também a presença das onomatopeias, causando certa animação à história, por meio de sons produzidos por pessoas e por ambientes. Nós vimos, né? Nós já vimos agora anteriormente as onomatopeias, nós vimos numa aula ao vivo. Então, olha lá, né? Quando ele tá nervoso, olha, Glup tá comendo os dedos, as unhas. Nhaque, né? A pessoa está comendo. Brrr, quando tem frio, né? Shif, quando chora, quando tá com raiva. Buá, quando chora mais alto, quando chora mais, né, assim, sentido, aquele choro. E chomp, chomp também pode ser quando a pessoa está comendo alguma coisa, tá? Esses são os balõezinhos de fala, né? Os balõezinhos, os balõezinhos de onomatopeia, perdão, tá? Então agora a gente tem aí, ó, são compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal. O que é isso? Linguagem verbal, quando tem fala, quando apresenta a escrita. E linguagem não verbal são as imagens. Então faz uma associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Esse aqui, né, a Mafalda e o Manolito conversando de novo. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Né? A gente pode fazer um parênteses e aí falar do ano que nós estamos vivendo, né? Nós sempre queremos que o ano que chega, né, o ano vindouro, seja melhor do que o ano anterior. E esse ano ele está mostrando que nós, pessoas, né, temos que ser melhores que o ano, né? Então é isso.